Eu queria iniciar o vídeo assim, dando um recado para a mulher do vôlei. A mulher do vôlei, né? Que ao invés de estar jogando vôlei, cuidando dos filhos, ou falando de arquitetura, né, que é o que ela se formou, ela está aí metida a falar de política, né? Eu não sei de onde essas pessoas tiram a conclusão que eles podem falar de algo que eles jamais estudaram na vida. E aí não basta falar sobre o que não entende, essas pessoas se atrevem a atacar as únicas pessoas, ou a única pessoa, o presidente Bolsonaro e seus filhos, mas as únicas pessoas que de fato se importaram com esse país ao longo de toda a sua história, praticamente. Então, para quem não viu, a mulher do vôlei aí, que lidera uma corja de traidores imunda, destampou a falar mal do Flávio Bolsonaro, atacar o Flávio de uma forma assim inacreditável, absurda, que não tem o menor sentido lógico, né? As acusações assim absurdas, sem pé nem cabeça, mas isso moveu uma legião de imbecis que o seguem, né? Que seguem a maldita mulher do vôlei, a atacarem o Flávio e, consequentemente, o presidente Bolsonaro e todos os filhos. Então, eu só queria deixar um recado para a mulher do vôlei e para toda a corja que ela lidera. Eu não sou ninguém, sabe? Eu não sou ninguém, mas vai ficar registrado aqui a minha opinião sobre esse fato. E um dia vocês vão se lembrar do que eu falei. Do jeito que todos que estão lá nos Estados Unidos refugiados vão se lembrar. Eu disse a esses imbecis que eles não poderiam atacar um tirano, porque não é esse o caminho. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Porque qualquer um que faz isso em sã consciência não demonstra nenhum tipo de coragem, mas sim muita estupidez, né? Todos que ousam se levantar contra um ditador acabam mortos ou apodrecendo na cadeia. Mas eu quero deixar esse recado para a mulher do vôlei aqui. Vocês não vão vencer. Vocês podem tirar muitos votos do presidente Bolsonaro e vão tirar desse monte de imbecis que seguem vocês. Vocês certamente estão fazendo muito bem feito o trabalho do inimigo há anos, desde que o presidente Bolsonaro se elegeu. Mas enquanto vocês minam, destroem o trabalho que o presidente faz, ele, por outro lado, não teve um dia de férias nesse país. Ele não parou um dia desde que ele perdeu, entre aspas, né, supostamente a eleição. Ele não teve um dia de descanso. Ainda passou por uma cirurgia aí que sobreviveu por um milagre. E ele continua trabalhando. Então, vocês, de fato, vão tirar milhões de votos do presidente Bolsonaro. Vocês podem pôr em risco, sim, todo o trabalho que o presidente faz, os filhos fazem, e toda a possibilidade de salvação desse país, e essa é a última chance que nós temos de salvação. Então, eu quero dizer para a mulher do vôlei que você não vai conseguir, seu demônio. Você não vai conseguir derrotar o que o presidente Bolsonaro fez, porque à medida que vocês tiram alguns votos dele, ele conquista outros centenas, milhares de votos com o trabalho dele e mostrando quem ele é. E deixando esse governo fazer o que ele faz, que foi o que ele disse. Esse governo vai ser o melhor cabo eleitoral que ele vai ter. Então, essa mulher do vôlei, vocês não vão criar um Estado para o Salles Sabugosa dirigir, para Moro dirigir, para Van Rato, Deltan Lixo, Dallagnol. Vocês não vão criar esse Estado. É isso que eu quero deixar aqui registrado. Vocês não vão vencer. Vocês não vão conseguir criar uma terceira via. Esse ódio que vocês têm do presidente Bolsonaro, injustificável, não vai prevalecer. Que fique claro aqui, fique registrado. Bom, para quem não sabe o que aconteceu e não viu o vídeo nefasto que esse demônio dessa mulher do vôlei fez, ela teve um surto psicótico aí e começou a atacar o Flávio, porque o Flávio deu uma entrevista que eu nem sei onde foi, eu nem vi direito a entrevista, e porque tudo que o Flávio fala é perfeito, então toda vez que ele está falando eu já sei que é legal aquilo, eu vejo ali rapidinho e não fico prestando atenção muito em detalhes. Mas no momento da entrevista, por algum motivo, alguém perguntou para ele. O Flávio Bolsonaro foi perguntado e ele disse como senador que ele é. O Flávio é um senador. Senador. Ele não é um merda de um jornalista. Aliás, deixa eu perguntar um negócio para a mulher do vôlei. O que foi que a senhora fez exatamente para ajudar os presos
do dia 8. O que efetivamente você fez, ô mulher do vôlei, e seus comparsas aí? O que vocês fizeram para ajudar a libertar aquelas pessoas do dia 8? Porque nada que vocês fizeram surtiu algum efeito. Ao contrário, tudo que vocês fazem é irritar aquela entidade demoníaca lá, o faraó cabeça de pinto. É só o que vocês conseguem. E todos os coleguinhas de vocês que fizeram isso estão exilados, porque são burros demais para entender que você não afronta uma entidade demoníaca daquela. E fica ileso. Então, o que essa mulher do vôlei efetivamente fez? Porque falar até papagaio fala. E quando fala, só causa problema. Então, quem é essa mulher para falar do Flávio? Porque inacreditavelmente, tem gente que acha que o Lixo Figueiredo, a mulher do vôlei, Constantino, esses canalhas fazem alguma diferença na política. Ou qualquer idiota falastrão, que nem Pinícolas Iscariotes. Né? Se a solução fosse falar, bater boca com bandido, a gente botava um monte de idiota lá, porque não falta imbecil que gosta de bater boca, né, com bandido nesse país. Então a solução não é essa. O Flávio, eu disse, seria o sucessor natural do presidente Bolsonaro. Inacreditavelmente, as pessoas boas da direita sempre repetem a mesma frase. Eu gosto de todos os filhos do presidente, mas menos do Flávio. O Flávio eu não gosto, não. Quer dizer, a pessoa acha que é a resistência. Ela acha que ela é bolsonarista, que ela é um ser pensante, e ela repete exatamente aquilo que o inimigo planejou. Quem deveria ser o sucessor do presidente Bolsonaro? O Flávio. Quem é que é a pessoa que teve a imagem mais destruída pela esquerda e pela direita? O Flávio. Quem é agora o menos querido? O Flávio. E a pessoa se acha inteligente. Porque não, Flávio, eu não gosto muito. Não gosta muito porque você é um retardado. Você é uma besta ignorante que qualquer bobagem que um filho de uma porca desse fala, que nem a mulher do vôlei e esses demônios falam, você sai acreditando. É porque o Flávio não é bom, porque lava a toga. De novo, a lava a toga era uma articulação do Moro com aquele, que eu esqueço sempre o nome, aquele desgraçado, aquele parlamentar lá, como é que ele chama? Enfim, era uma articulação deles para botar o Moro na presidência e tirar o presidente Bolsonaro. Que tipo de imbecil e de bandido débil mental acredita que os juízes do STF iriam se auto-impeachmentar? Quer dizer, isso é doença, né? É doença. E difamações como essa, importunar baleia, racista, machista, homofóbico, genocida, e forem sendo inventadas por presidente e, ao mesmo tempo, por Flávio. E não basta toda essa destruição da imagem do Flávio, vem a desgraçada, a demônia da mulher do vôlei, fazer um vídeo desse atacando o Flávio, dizendo que onde já se viu, porque na entrevista ele disse assim, não, nós temos que fazer anistia. Ele é um senador. Ele é um senador, ele não é o imperador do Brasil, ele não é presidente, ele não é o ministro do STF, ele é um senador. A mulher do vôlei parece que vive em outro planeta. Parece que o Flávio tem um superpoder que a gente não está sabendo. Ele é só um senador no meio de quanto? São 80? 81. 81 criminosos naquela máfia lá. E aí o Flávio é perguntado, ele falou, nós estamos no Senado, ele sozinho, no meio daquele monte de bandido, daquela máfia, e o que vocês estão fazendo? Não, vocês sabem que o Mota e a Câmara provavelmente vai aprovar o negócio da anistia, vai passar e aí vai para o Senado. E como é que vai conseguir fazer passar a anistia? O Flávio articulando lá. Se o Flávio não articular e conseguir os votos necessários, não vai passar a anistia. E aí, é óbvio que como você está lidando com uma máfia, com bandidos, eles vão exigir as coisas que são interessantes para eles. Então, se esse papo já rolou, é porque, né, o Flávio falou isso, é porque essa conversa já rolou lá. Porque na entrevista o Flávio disse assim, foi isso que despertou a ira da demônia da mulher do vôlei. Não, mas tem que dar anistia para todo mundo, o Flávio falou. Se a gente tiver que pôr a pedra em cima disso, dá anistia para todo mundo, para o Moraes e para quem quer que seja, e acabamos, encerramos esse assunto e partimos para outra, começando do zero. Foi isso que ele falou, isso virou uma celeuma assim, inacreditável. Eu vi o vídeo da mulher do vôlei, se vocês virem a quantidade de comentários de imbecis, de bandidos atacando
o presidente, o Flávio, é surreal. É surreal, porque o cara disse o óbvio. O objetivo não é salvar aquelas pessoas, isso eu falei no meu áudio hoje no Zap, para os meus grupos do Zap. Vejam, o objetivo nosso, ou deveria ser, porque da mulher do vôlei não é. A desgraçada teve a coragem de dizer o seguinte: não, como ele pode falar isso, de soltar o Moraes, de sair impune, porque o irmão dele está nos Estados Unidos, refugiado, sendo perseguido. Quer dizer, como se o Flávio não soubesse o que está acontecendo com o Eduardo, como se ele não se importasse com o irmão. É a mulher do vôlei que se importa mais com o irmão do que o Flávio. Olha o nível desses desgraçados endemoniados. Quer dizer, precisa essa mulher ordinária dizer para o Flávio que o Eduardo está passando por isso? É o oposto. O Flávio está cansado de saber o que o Eduardo está passando. E é aí que entra a história. O Flávio diz, dá anistia aqui para o demônio, para aquela entidade careca, e a gente solta as pessoas, que é o que interessa, esse deveria ser o objetivo de todo mundo, é para isso que o presidente Bolsonaro está se matando. Ele pediu anistia para todo mundo, menos para ele. E quando a repórter aí, o sujeito pergunta para ele, ele fala, não, que dê para todo mundo, dê para os Moraes, dê para todos eles lá. O importante é soltar aquelas pessoas que estão lá apodrecendo injustamente na cadeia, ou não é. Ou o importante é a vingança que cada um de nós quer, que o demônio, a entidade careca lá pague o preço. A nossa vingança todo mundo quer, mas ela fica num segundo plano, porque o que é importante é soltar aquelas pessoas. Nós não estamos falando de um imperador chegar aqui, uma nave extraterrestre chegar aqui, os super-heróis como é que chama lá? Os Vingadores irem lá e soltarem as pessoas e prenderem o demônio, não. É o Senado, ele tem que convencer aquelas pessoas. Então eles vão falar, bom, então é o seguinte, nós vamos soltar aquele povo, mas nós queremos anistia aqui para nós também, porque eu sei que vocês estão aprontando, querendo punir a gente, então vamos dar anistia para todo mundo. Que seja, que passe essa anistia. Seria o único jeito de passar, né, doutor Frazão? É um jeito de passar. Alguém acha que os únicos crimes que aquela entidade careca cometeu, o único crime que ele cometeu foi esse, do dia 8, de prender essas pessoas injustamente? Vocês acham que aquelas pessoas não cometeram mais nenhum outro crime? É isso mesmo que a mulher do vôlei acha? Mas ela vive falando das centenas, milhares de crimes que ele cometeu. Então, se ele cometeu um monte de crime, qual é o problema de anistiar ele desse caso aí? Pois o Flávio sabe que o Eduardo está lá e ele sabe que as sanções virão para cima do demônio careca. Ele sabe. Então pouco importa que o Satanás aqui seja anistiado nesse caso. Porque o ferro vai vir para cima dele de todo jeito. Tem conversa de navio com urânio, se é verdade ou não, eu não sei. Eu não tenho tempo de ir atrás de jornal americano para saber se isso é verdade ou não. Até agora eu vi fofoca. Mas se isso procede, aqui é a informação de um jornal americano que tem urânio saindo do Brasil, com aquele navio que esteve aqui, iraniano, urânio, para quem não sabe, para fazer bomba atômica, né, arma nuclear. Se esse negócio é verdade, PCC, Comando Vermelho, eleições... pessoal, eu tenho que explicar isso aqui mesmo. Os americanos vão vir para cima dessas pessoas. E essas pessoas vão ser punidas. Então não é porque o cara vai ser anistiado de um crime que supostamente ele cometeu com esse negócio ilegal, esse inquérito dia 8, que ele vai estar livre dos outros, da lei Magnitsky, de outras sanções americanas, dos processos que ele tem. Ele vai se tornar um criminoso internacional. Então qual seria o problema de anistiar o cara se o objetivo maior é libertar aquelas pessoas? Eu estou falando grego ou é a mulher do vôlei treslocada, birolada, que é uma besta ignorante, devia falar sobre a arquitetura que ela estudou, calar a boca porque ela não tem a menor ideia do que ela está falando quando ela fala de política? Mas o objetivo é claro. Eles ficam esperando que nem uma cobra. Cada coisinha que o Flávio faz, eles iniciam uns ataques a ele, assim,
terríveis, assim, para dizer que ele não é bom. Então é claro que quando lançarem o nome dele para qualquer coisa, ele vai disputar com quem? Com Salles Sabugosa, com os candidatos, com o Coelho Galáctico, ele vai disputar com o pessoalzinho do Novo, né? Que o Pinícolas Iscariotes também tá com 2 pés lá já praticamente no Novo, né? Só tá faltando oficializar, né? Assinar a camisa dele do laranja, do comunismo laranja dele, né? Então o que eles querem é isso, é enfraquecer os candidatos, a família do presidente Bolsonaro, denegrir a família, inventando esse tipo de mentiras absurdas contra o Flávio. O que o Flávio fez de errado até hoje? É a mesma coisa que todas as acusações a mim ou ao presidente Bolsonaro. O Flávio é um cara extraordinário. E ele, como senador, vamos tentar articular. Então, se é isso que vocês querem, é anistia para os outros também, dê anistia para todo mundo e vamos encerrar esse assunto e a gente começa do zero. E aí, começar do zero é começar do zero. Os outros crimes que essas pessoas cometeram, eles vão ser julgados. É só anistia na questão do dia 8, pôr uma pedra em cima e acabar. Todo mundo com sede de vingança. Então, assim, o importante é matar o demônio, o monstro lá. Né? Todo filme tem isso. Todo filme um soldado idiota acaba morrendo e matando os outros amigos, porque na hora H eles têm uma missão, falam, qual é a nossa missão? Salvar os prisioneiros lá daquele rei malvado. Aí vão lá. E aí no meio, nossa missão é ir salvar as pessoas, não é matar o rei, matar o monstro, o que quer que seja, o demônio não. Mas aí no meio do caminho, quando já está mais ou menos resolvido, não, agora eu vou lá matar. Mas não, nós não acabamos de salvar as pessoas. Não, eu vou lá matar. E vira sempre um herói de verdade e fala, não. A sua vingança vai ficar para depois, porque o importante é salvar essas pessoas agora. E o cara quer matar, porque alguém matou o filho dele, a família dele, ele quer vingança, e vingança, e vingança, aí ele vai lá, acaba morrendo e matando todo mundo, por causa dessa sede de vingança. E compromete o objetivo. Compromete a missão toda, ferra a vida de todo mundo, mata aqueles prisioneiros que estavam lá, mata os companheiros, e, quer dizer, fode a missão toda. Quer dizer, então o Flávio fala uma frase simples dessa, que em outras palavras seria dizer o seguinte, não, nós vamos fazer o que tiver que fazer para libertar aquelas pessoas. Digam o que vocês querem, malditos mafiosos, desgraçados que infectam esse Senado. Digam o que vocês querem. É isso que vocês querem? Tá bom. Então nós vamos fazer o que vocês querem. Assinem aqui, que nós assinamos aqui e pronto. Podemos libertar aquelas pessoas? Porque não é a mulher do vôlei que está presa. Se fosse ela que tivesse preso, o filho dela que tivesse preso, ela não estaria bravinha com o Flávio, porque ele está falando que deixa o outro ser livre. Que outra pessoa puna aquele demônio desgraçado, aquela entidade maligna, que agora nós não podemos. O Flávio não tem poder para isso. Falando, olha lá, dentro das 4 linhas estamos errados. Qual é a sua solução, seu débil mental? Eu nem vou colocar o comentário aqui. É Márcio, né? Qual é a sua solução, seu animal quadrúpede? Ia jogar fora das 4 linhas? Fora das 4 linhas é sinônimo de cometer crime, seu imbecil. Cometer crime. Se o presidente tivesse cometido crime, estava preso. Qual é a sua solução, seu animal? O que você faria, seu animal? Quadrúpede, é Márcio, né? O nome do verme. O que é a sua solução, seu vagabundo sem vergonha? Analfabeto de merda, que não percebeu ainda que a gente tá aqui lutando para salvar a tua vida, seu porco imundo, porco nojento. Jogar fora das 4 linhas. Quando que você joga fora das 4 linhas? Quando você tem as Forças Armadas do seu lado, aí você dá um golpe. Então, o desgraçado está dizendo que o Bolsonaro teria que ter dado um golpe. E um golpe sozinho, né? Porque não tinha Forças Armadas, ninguém do lado dele. Como é que ele ia fazer alguma coisa fora das 4 linhas? Seu vagabundo sem vergonha, débil mental. Não é à toa que estamos passando por isso, não, doutor Frazão. Não é à toa. Não é à toa. Aí escreve lá o palhaço, eu não vou pôr o nome dele aqui. Não se pode negociar com o tigre quando a sua cabeça está na boca dele. É Winston Churchill. Winston Churchill, que matou 30 mil soldados. 30 mil soldados de propósito ele matou, por causa de uma merda que ele falou. Aí cita a frase do Churchill mesmo, seu vagabundo ignorante. Você não pode negociar com o tigre. Não pode negociar com o tigre. O que você faz com o tigre, meu filho? Se você tá na jaula com o tigre, você faz o quê? O quê, seu Fica animal? cutucando o tigre, né? Na cabeça dele tem que ficar cutucando o tigre. Quer dizer, o Bolsonaro ia fazer o quê?
sem poder nenhum, o que ele poderia fazer? Escreve aqui para mim, ó, filósofo. O coitado tá quase preso, tendo que se explicar pelo que... Vou infartar a puta que te pariu, seu Eles não palhaço. perceberam que Fala qual é a solução, vagabundo. Você disse que o Bolsonaro teria que cometer crime, porque o erro dele foi jogar dentro das 4 linhas. Qual é a sua solução, vagabundo? Escreve aí. Qual é? Como é que o Bolsonaro deveria proceder? Como é que ele ia controlar o país? Fazer o STF fazer o que ele quer? Imbecil, analfabeto. Você não percebeu ainda que é a sua vida que está em jogo? Qual é a solução? Porque você falou que ele tinha que jogar fora das 4 linhas. Qual é a solução? De que maneira? Descreva aí. E ninguém vai apagar o que ele escreveu. O que ele vai escrever. Eu quero que ele escreva exatamente, palavra por palavra, como o presidente Bolsonaro deveria jogar fora das 4 linhas. Ah, não, ele escreveu, o gênio. Vamos ler o gênio. A solução é ele ter batido de frente com a esquerda. De que maneira, seu retardado? Eu falei para você explicar como. Né? Como? Não é para você dar a sua opinião de merda aqui, não. Diga como. Né? E falhou em baixar a cabeça para o Moraes quando deixou nomear o Ramagem. É mesmo, seu palhaço. Esses caras falam isso desde o primeiro dia. Se ele foi ameaçado, se ele nomeasse o Ramagem, ele seria preso. Qual é a sua solução, seu palhaço? Se ele não fez isso, é porque ele não tinha apoio dos militares. Qual é a sua solução, seu vagabundo sem vergonha, mau caráter? Escreve, escreve. Ele deveria nomear o Ramagem e ser preso. Essa é a sua solução? Ele deveria ter enfrentado. Ele está tentando enfrentar o STF até hoje. E como? Se eles podem prender quem eles quiserem. Bom que vocês vêm aqui, porque mostra para os meus alunos o nível animalesco, bestial do intelecto que vocês têm. Faz o seguinte para mim. O Bolsonaro não é bom bastante, né? Porque ele não enfrentou a esquerda, porque ele não nomeou o Ramagem, né? Escreve para mim, deixa o Márcio escrever. Escreve para mim, Márcio, quem é melhor do que o presidente Bolsonaro para fazer o que você quer. Você vai ter que dizer para mim alguém que vença o demônio cachaceiro na eleição, que seja adorado pelo povo, que nem o presidente Bolsonaro, que tenha 30 anos de experiência que nem ele, que nunca desviou um centavo, que seja um homem de bem e que seja um anticomunista. Escreva para mim quem é essa pessoa melhor que o presidente Bolsonaro. Porque por defeito, seu vagabundo sem vergonha, mau caráter, botar defeito, todo mundo bota defeito. Escreve aí. É os Weitrobo? Os irmãos Patati Patatá, é o Sabugosa, é o Pinícolas Iscariotes, escreve. Vamos ver se você é homem para escrever. Vamos ver, escreve aí. Estou desafiando, você não é homem? Escreve aí. Vamos ver, estou esperando para ler. Estou esperando para ler, escreve aí. Já escreveu? Você está vendo o nível do negócio? É esse o nível. Não, porque o Bolsonaro não é bom, o Bolsonaro devia ter enfrentado a esquerda. Então, quem é melhor do que ele? Vamos fazer campanha para o candidato do tal do Márcio aí. Vamos fazer campanha para ele. Escreveu? Não, não escreve, né? Cadê? Ah, apareceu. Pipocou em não nomear Ramagem. Falhou em colocar Moro como ministro. Falou a puta que te pariu, seu retardado. Moro? Ah, ele gosta do Moro. Quem exigiu Moro no governo, seu covarde, vagabundo, você não escreveu ainda. Quem exigiu Moro no governo foi o povo, seu traste. Inútil. O povo burro. Não, cadê ele? Ele deu o nome aqui ou não? Ele deu o nome, colocaram o Moro, está nervosinho, não consegue debater civilmente. Não é civilmente, seu retardado, analfabeto. Civilizadamente. Eu não debato com bandido, viu, palhaço? Porque é isso que eu queria perguntar para cada desgraçado de mulher de vôlei e cada vagabundo sem vergonha que segue essa gente. É isso que eu falo. Por que eles não debatem comigo? Primeiro que eles acham que eu vou conversar com eles civilmente, que o Débil Mental escreveu. Não vou conversar civilizadamente, porque eu não falo com filho da puta e traidor e bandido. Tranquilamente, educadamente. Eu trato como vocês merecem, como os bandidos que são. E aí eu pergunto, qual é a solução? Quem é melhor? O Sabugosa? O Van Hatten é que é melhor? É isso? Ah, sei. Vamos ver. Escreveu ou não? Não escreveu? Deixo bem claro que apoiei o Bolsonaro. Problema seu, foda-se, palhaço ignorante. Mas não passo pano para as bobagens que ele fez. Não tem político de estimação. Quer dizer, essa é a frase de todo analfabeto político, né? Palavras ao vento. Ele acha que político de estimação, eu não tenho. É o típico otário. Eu estava tomando banho, eu estava lembrando da frase da garotada, da filha do Cid, que falou que não é nem Bolsonaro nem Lula.
Todo otário infantil fala a mesma coisa, né? Passar pano para as falhas. O presidente Bolsonaro jamais cometeu um erro. Você que é burro demais para entender o que o presidente Bolsonaro faz. Ele falou mais uma coisa aqui, doutor Frazão, que Fala que aí. o presidente Bolsonaro fez acordo com o Temer depois do 7 de... Pergunta para ele como é que ele resolveria. É isso. O que ele ia fazer? Ele ia chamar o Batman para prender a entidade careca lá demoníaca? É isso? Ou ele ia pegar o estilingue, ele ia lá, né, isso, contra o cabeça ele falou que Nando piroca Moura lá. é seu acéfalo, nunca gostei daquele cara. Então você gosta de quem, seu débil mental? Se você não gosta do Nando Moura, porque é o Nando Moura que fala essas merdas, todas essas merdas que você falou foram inventadas pelo Nando Moura e pela direita intergaláctica. Então, de quem você gosta? Você já viu, Márcio, eu não vou falar o seu nome aqui, mas todo mundo já viu o seu nome, o seu nome todos. Todo mundo já percebeu que você é um cagão, covarde. Todo mundo já percebeu. Você já foi humilhado aqui. Não por mim. É o filósofo de boteco, né? Desgraçado. Que fala mal de todo mundo, mas nunca tem solução. Então, agora, para você se redimir, Márcio, e não sair daqui com essa imagem de covarde que você deixou, escreva o nome do seu candidato. Ele não fala, vocês percebem? Essa é a estratégia da direita intergaláctica. É do vai trouble, é inventar mentira, porque o Flávio fez isso, o Flávio que daquilo, a lava-toga, o que o Olavo falou, não tinha que ter quebrado as pernas do inimigo. Não, mas diga como! Diga como fazer isso, né? Eu também acho que tinha que ter quebrado as pernas do inimigo. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter entrado no primeiro dia de mandato dele, mandado fechar todas as universidades do Brasil, mandar prender todos os médicos, todos os professores, todo assistente social, biólogo, tinha que prender todo mundo. Manda pra forca todo mundo, pronto, olha que maravilha. Isso aí é né? Conversa de adolescente, né, doutor Frazão? Conversa Quando a de gente era adolescente, era, você. não, tem que fazer. Cadê? Não vai dar essa alegria pra gente mesmo? E você tem que dar a solução. Se você acha que ele errou, você tem que dar a solução. Esses são meus argumentos. Contradiga os meus argumentos agora. É simples tá assim. Você tem que me refutar, é simples assim. Quer criticar, dá a solução. E a gente vê. Dá a solução. Você está perguntando aqui, Márcio, pronto. Quem é o seu candidato? Quem vai derrotar o demônio de 9 patas? Quem vai acabar com a ditadura comunista? Quem tem o apoio do Trump no Brasil? Fala para mim, Márcio, dá essa alegria. Quem tem a mobilização das pessoas, quem consegue a força que o Bolsonaro tem? Mobilizar milhões de pessoas assim, ó. Quem? Fala para mim, Márcio. Não precisa falar quem é o seu candidato. Fala para mim quem consegue juntar uma manifestação igual o presidente Bolsonaro. Que ele não é bom bastante para você. Cadê? Vocês percebem aí essa gente fala assim, ele não debate ideias, porque eles não prestam. Eles simplesmente mentem, denigrem o presidente Bolsonaro, mas eles não têm solução. E eles não entendem que é a vida deles que está em jogo. Exatamente o que a mulher do vôlei faz, que aqueles imbecis que estão exilados fazem, eles acham que tem que criticar por criticar, porque é o direito deles. Sim, o seu direito é criticar, mas você tem que dar a solução quando você critica. Tá bom? Ele não dá, ele não é homem para dar a solução. Então é o seguinte, Márcio, seu tempo já deu. Se você não falar, você vai ser banido igual os outros, tá bom? Doutor Frazão, só um detalhe aqui. A mulher do vôlei... Ele escreveu aqui, o burro não entendeu que falei que apoiei o Bolsonaro. É burro, não consegue entender. Não, eu entendi, seu jumento. Eu entendi que você apoiou, que você passa pano, ao contrário de você... Ele é mais burro do que eu pensava. Eu entendi. O que eu disse é que ninguém tem direito, não é porque você apoiou e votou nele, você tem direito de atacá-lo, seu débil mental. Vagabundo, ignorante, mau caráter. Né? Tem mais um aqui, deixa eu ler. O Jacob Duton falou. Caiado, Zema, Jorginho tem história. Caiado limpou o Goiás do crime. Zema arrumou as contas de Minas Gerais. Jorginho transformou Santa Catarina no melhor estado do país. Bolsonaro só levou a família toda para mamar na política. Dá a resposta. Não? Porque se o nível do cara é esse, o Caiado, que mandou prender as mulheres que não estavam com máscara na cara, esse, né? Esse o mesmo Caiado que deu, né, premiação aí de cidadão para os ministros do STF. Isso do Toffoli. Aí, ó, deve ser o Pablo Lamaçal, o candidato dele, né? O gênio da política. Se apoiou o Bolsonaro, que espécie de apoio é esse? Continua atacando. Eles vêm sempre com aquela conversinha, não, mas a gente tem que criticar. Você tem que criticar depois que você estudar 50 anos, que nem eu, seu analfabeto. É igualzinho a mulher do vôlei.
Viu? A mulher do vôlei não tem condição de atacar o Flávio, porque ela é burra demais para entender o que está acontecendo. É o mesmo caso. Fala para mim, me dá uma alegria aí hoje, ô Márcio. Vamos ver, tem um comentário dele aqui. Tem um comentário do cara aqui, vamos ver, do gênio da polícia. Faz o seguinte, o acéfalo. Cadê? Sabichão, já que você critica tanto o Além dos Planos e os outros, por que não faz um debate com eles? Só critica pelas costas? Meu Você não sabe Deus. nada sobre mim, palhaço. Eu desmascarei Alan dos Planos quando ele estava com o terça-lixo dele. Ele veio me oferecer dinheiro que ele ofereceu pro Gaia para fazer canal crescer, e eu mandei ele enfiar no fiofó dele. Eu disse pro Alan dos Planos que eu não queria nada dele. Eu disse para ele na cara dele que ele ia se ferrar, porque ele falou que ele não fazia diferença se era o Bolsonaro ou o Lula, que ele queria um canal de televisão. E eu falei para ele, você, seu vagabundo ignorante, na cara dele eu tenho filmado isso. Você, seu imbecil, vai se ferrar. Você é burro demais. Você acha que Lula vai deixar você ter canal de YouTube, canal de televisão? Eu já falei com essa gente. Durante anos eu estive aqui e continuo aqui. Alan dos Planos pode vir fazer um debate comigo a hora que você quiser. É o que eu falei. Eu abro uma exceção, porque eu não falo com bandido e com retardado, analfabeto. Mas eu abro exceção no caso do Alan dos Planos. É isso aí que ele acha, é o candidato dele. E o senhor falou também, para o Alan dos Planos, né, que ele não prestava, que o seu interesse era pelo Brasil, e ele deixou claro que o interesse dele era pelo canal dele. Falei exatamente isso, e tenho filmado isso aqui. As pessoas trouxeram ele lá para ver se fazia as pazes comigo, e aí ele começou a falar, eu falei para ele, você só fala baixinho, eu vou falar baixo, você fala baixo, para a gente não discutir. Ele já saiu xingando, quer dizer, não consegue debater. Ele não consegue ser contrariado. Ele é um mau caráter. Quer dizer, o exemplo dele... o gengivão bota a banca. O gengivão bota a banca. Então, quer dizer, o exemplo de homem do cara é o gengivudo. É esse o nível do cara. Puta que pariu. Que agora enfiou a viola no saco e tá fazendo o que o senhor falava para ele fazer anos atrás. Exatamente. Tá fudido lá com a família pedindo ajuda pra filhinha, porque criou uma empresa milionária e criou o cacete. Quem criou foi o presidente Bolsonaro, né? Chupinhando o sangue do presidente Bolsonaro. Ele nunca fez nada. Aquele cara é um inútil, um vagabundo que nunca teve um emprego na vida. Não tem conhecimento político nenhum, é um canalha covarde e agora quer voltar pro barquinho do Bolsonaro, e agora começou a falar que é o Bolsonaro que está certo. Guarda aí o seu aí. Você não tem argumento. Responda o que perguntei. Por que o Bolsonaro deixou de colocar o Ramagem na direção da PF? Eu respondi, seu quadrúpede, porque ele foi ameaçado de prisão. Tá bom? Pronto, a resposta para você. Ele foi ameaçado de prisão. E os militares falaram, se você insistir, nós vamos ter que prender você. Tá respondido, tá bom? O que mais que você perguntou? Por que pipocou para o Moraes? Por que pipocou? Pipocou foi o que a tua mãe fez quando ela te pôs no mundo, né? Pipocou, ele é o cara mais poderoso, ele pode prender quem ele quiser e você tá vendo. Como é que o Bolsonaro vai enfrentar um cara sem ter poder nenhum? Ele controla a justiça no Brasil, ele controla tudo que acontece no Brasil, bom, enfim, controla as Forças Armadas, inclusive. E o acordo com o Temer depois de 7 de setembro. Exatamente o que ele está fazendo agora. Tentando administrar, exatamente o que o Flávio fez. Não tem essa conversa de meter o pau na mesa. Não, volta atrás, vamos tentar apaziguar, porque com um bandido poderoso a gente não tem o que fazer, entendeu? Se você tem dentro da sua casa uma quadrilha com metralhadora na mão, você vai fazer o quê? Vai bater de frente com ele, seu quadrúpede? Não, vai pegar esse estilingue lá. Já está respondida a pergunta? Está respondida ou não? É que eles não conseguem entender a resposta. Eles são burros, eles não conseguem entender, né, que o Bolsonaro não tem poder, né? Nunca teve esse poder. Eu não tenho argumentos. Eu já dei o argumento, querido. O argumento é o seguinte, o Ramagem é o melhor amigo do presidente Bolsonaro. Se ele não pôs o amigo em quem ele confia, é porque ele foi proibido. Ele foi proibido. Ele está sendo julgado agora e ameaçado de ficar na cadeia, sem cometer crime. Se ele tivesse batido com os ditadores, ele já estaria preso e teria sido tirado. Tá bom? Tá respondido para você. Por muito menos ele já quase foi preso, né, doutor Frazão? Por muito menos. Agora, eles não conseguem. É a mesma conversinha do Olavo lá atrás, que tinha que ter quebrado as pernas do inimigo. Só não fala como. Eu vou ganhar depois lista dos possíveis candidatos do Márcio.
Dr. Ray, Nicolas Iscariotes, Mamãe Falei, Zemas, Salles Sabugosa, Coronel Lixo Gomes, Kim Catacoquinho, Pablo Lamassal, Van Rato, o demônio do Coronel Caiado, Gustavo Lixo Gaia. E o Já Gustavo sei. Sertanejo O candidato Lima, né? dele deve ser o prefeito de Sorocaba, doutor Frazão. O cara Deve lá, o ser rei do o camarote. Renato Três Retardadão também, deve ser. Esse é o nível. Esse é o tipo de otário que acompanha o Três Retardadão. O Flávio Apocalipse, um outro filósofo que apareceu agora, diz que o Flávio é uma vergonha para a esquerda e para a direita. Como isso é possível ao mesmo tempo? Se ele é uma vergonha para o lado, ele pode ser, só pode ser orgulho para o outro lado, seu quadrúpede. É boteco. É o filósofo de boteco, aquele que fala, né? E ele acha que ele é muito sábio, porque os outros que estão de lado têm o cérebro de um pedregulho, né? Então, o prazer seu, Márcio, o seu objetivo é simplesmente atacar o Bolsonaro e tirar a voto dele. Então você é lulista, meu filho. Então pronto, já está respondido. Esse idiota até parecido. Voltou. Olha lá, seu acéfalo, eu que sou acéfalo. Acho que não viu. Nossa, vamos lá ler o filósofo aqui. Acho que não viu o que eu falei do meu apoio ao Bolsonaro. Eu já vi, seu retardado, que você falou que apoiou ele. Não idolatro político nenhum, porque você é burro, ignorante. Você é uma besta que não entendeu que o Bolsonaro não é um político comum, ele é o único cara que pode salvar a tua vida. Você é burro. Então, é por isso que você não idolatra. Se você tivesse conhecimento, você seria fã do presidente Bolsonaro como nós somos, porque nós sabemos que ele é a única pessoa que pode salvar nossas vidas. Não passo plano para nenhum candidato. Não é candidato, seu animal. Se só tem um cara que pode salvar você da cova, ele não é candidato, ele é um salvador, entendeu, seu retardado? Aposto que é daqueles que criticam o professor Olavo. É isso, você tá vendo quando eu falo para você, cara? O Bolsonaro pode criticar, né? O Olavo não. A cara do infeliz, vamos ver a cara dele, vai, vamos lá, Jesus, hein, meu velho? Que tristeza, hein? Então, assim, é isso que eu falo para vocês, né? O Olavo, como eu disse, nós falamos, o Dario sempre foi aí um aluno do Olavo, admirador, eu também sempre fui, né? E isso não quer dizer que o Olavo não tenha cometido erros imensos, enormes no que diz respeito à política, né? E um das grandes erros foi fabricar esse tipo exatamente de imbecil. E o Olavo disse isso 1 milhão de vezes. Eu sou filósofo, eu não tenho. O filósofo por si, ele não tem comprometimento com a realidade. O retardado, eu acho que não sabe disso. Eu, como cientista político, eu falo da realidade, do mundo real e dou soluções. O Olavo sempre disse: não, eu não sei, eu não dou solução, eu não sei qual é a solução. Eu, ao contrário, sempre disse: a solução é essa, essa, essa e essa. E aí, é isso aí que o Olavo falou, que tinha que ter quebrado as pernas do inimigo, que ele, quando ele nomeou Ramagem, ele já errou, só não diz como fazer isso. Enfim, deixa eu ver aqui. Cara, o fato de eu apoiar o Bolsonaro não quer dizer que eu não possa criticá-lo, deixa de ser alienado. Não, funciona assim, seu quadrúpede. Funciona assim. Para você, veja, quando você vai no médico, você debate com o seu médico. Se você estiver precisando fazer uma cirurgia no seu coração, no cérebro, você vai debater com o médico? Não, seu idiota. Quem debate são 2 médicos. Você tem que fazer uma cirurgia no coração, vou responder educadamente para o imbecil. Você vai, os 2 médicos que têm a mesma formação vão debater, seu quadrúpede. Um leigo não debate com o médico, porque você precisa ter o mesmo nível de formação. Você, sua besta ignorante, foi levado a acreditar, porque você acomonha a política há muito tempo, você caiu no erro dos inimigos. Você foi levado a crer que uma besta ignorante, um leigo como você, que nunca estudou política, que você pode debater política, que você pode ter opinião própria sobre política, você não pode. Para você ter, você tem que estudar. Como você é uma besta ignorante, nunca estudou, você não pode criticar. Para criticar o presidente Bolsonaro, você tem que ter 30 anos de experiência, você tem que se matar como ele se matou durante 30 anos, enfrentando uma máfia sozinho, você tem que arrastar multidões, você tem que ser o maior líder da humanidade, né, porque você tem que salvar milhões de vidas com uma frase, como o presidente Bolsonaro salvou. Eu aposto que você se submeteu à droga da morte. Quer dizer, você não é nada, você é um chulé. É só um chulé.
Então você não tem o direito de atacar o Bolsonaro, por mais que convenceram você disso, entendeu, seu quadrúpede? Ele é aquele filósofo de botequim que acreditou que o Bolsonaro é mais um político só, que nesses 3 retardadão ficam falando por aí, que ele é um frouxo e que eu votei nele, eu posso criticar. Não, não pode, você tem que ter conhecimento. Se eu tenho 50 anos de experiência na política e eu não critico, eu sou cirurgião, eu não critico, por que você, um leigo, vai criticar? Não, você não pode, porque você é burro demais para isso. O que você pode falar sobre política, que vocês estão acostumados, e isso não é política, é sobre corrupção, que vocês pensam que é política. Então você pode falar se o cara roubou, deixou de roubar, que é isso que vocês sempre falaram. Quem é mais ladrão, isso aí vocês podem falar, porque isso é um assunto de polícia. Isso não é política, como vocês foram levados a crer. Política é o que eu ensino aqui, que você é burro demais para entender. É o que o Dario acabou de falar. Nós vivemos numa ditadura comunista desde 1985. Você sabe disso? Escreve aqui para mim. A síndrome do político de estimação. Achar que precisa provar para o adversário que não é submisso a um político, com medo de se passar por fanático. Isso. Essa semana tinha uns caras lá do S. Moura, no grupo, falando que o meu grupo lá é de fanático, que nós somos pentecostais e que nós idolatramos o Bolsonaro, quer dizer, que isso está na Bíblia. Aí o cara começou a citar a Bíblia, olha o nível do cara. Ele não tem ideia do que é idolatria, né? Que idolatria se refere a um Deus. Algum de nós aqui chama o Bolsonaro de Deus? Deus Bolsonaro? Não, então não é idolatria, né? É consciência. É o que eu falei, se a família está em perigo, só tem um cara que pode salvar. Caiado, presidente em 26, o que eu acho dele, a mesma coisa que eu acho do meu cocô quando eu faço lá. Eu não olho, eu não penso, eu só dou a descarga. Isso é o máximo que o Caiado merece. O que eu acho do estrume. Doutor Frazão, eu trabalhava no Goiás, eu fiquei em Iporá, numa cidadezinha lá, e até então o Caiado não tinha rompido, antes da doença lá, com o presidente Bolsonaro. E eu lembro quando eu estava com o helicóptero lá esperando, né, e nisso o pessoal falou que o Caiado pousaria lá de avião. O jeito que o Caiado foi tratado pelas pessoas que ainda, né, ouviam como aliado ao presidente Bolsonaro, era um carinho que as pessoas tinham. Assim, uma excitação das pessoas. Se comparar o presidente Bolsonaro, eu diria que o presidente com animais, né? Ele e o Caiado... Depois que ele rompeu com o presidente Bolsonaro, esse prestígio dele foi por água abaixo. Esse cara é um lixo. Cara, é um ditador. Ele é visto como um lixo no Goiás também. Todo mundo sabe que ele é um lixo, mano. Quem é mais perigoso, os esquerdistas assumidos ou essa direita torta? É muito mais perigosa, Francisco, essa direita galáctica aí, falsa, traidora, oportunista. Essa direita de sabugosa, de mulher do vôlei, é muito pior, causa muito mais dano do que a esquerda. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Quantos votos o Lula vai tirar do Bolsonaro? O Haddad? Nenhum. Agora, quantos votos o Salles Sabugosa, o Superman do Fio Diabo, o Coelho Galá, quantos votos eles vão tirar dos bolsonaristas? Graças a eles é possível que os candidatos bolsonaristas não sejam eleitos e seja eleito um petista no lugar. E na eleição de presidente é a mesma coisa. Um imbecil que nem esse aqui que a gente está falando até agora, ele ataca o presidente e não dá a solução, e a solução, quando dá, é um otário qualquer, que nem Pablo Lamaçal, esse tipo de coisa, que não vai nem ser candidato, e se for, quer dizer, não tem voto para se eleger. Aí vai fazer o povo votar nesses candidatos e o povo deixa de votar no presidente Bolsonaro. Então, o dano que essa direita burra causa é muito pior do que o que a esquerda causa. Professor, se todos os senadores e deputados que hoje temos são lixo, não são lixo, eles são criminosos, mafiosos. São lixo, como o Bolsonaro vai governar em 26, quem vai ajudar o PL? Porque o objetivo do presidente, Juliana, é justamente substituir aquela máfia, aqueles criminosos que estão lá, pelos candidatos dele. E quem que pode atrapalhar? Os candidatos da direita burra galáctica. Né? Porque ao invés de você eleger, por exemplo, 2 candidatos em São Paulo para o Senado, vamos pôr lá o Eduardo e o Derrite, como estava, acho que planejado, anunciado, o Salles Sabugosa pode tirar voto do Derrite
os dois ficam de fora e quem entra é um petista. Exatamente, é o caso do Moro, que o imbecil aí falou que ele errou, né? Toda essa direita traidora oportunista exigia o Moro no STF. Eles queriam o Moro no STF e o Deltan na PGR. Quer dizer, dois traidores. E aí o mínimo que o presidente fez foi botar ele de ministro. Ele ficou lá, quanto? 2, 3 meses e já mostrou a traição. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro é um alquimista, como eu falo aqui, né? Ele tem que transformar a merda em ouro. Nós vamos ver a intervenção americana acontecer aqui e as coisas vão ficar muito claras, que nem está acontecendo com o Irã lá agora, com o ataque de Israel, e é claro que o Trump está dando todo o apoio que eles precisam. Eles vão definitivamente acabar com essa ditadura comunista islâmica do Irã, que dura aí já 70 anos, né? Quer dizer, desde os anos 70, né? Então, aí vai mudar o país de novo. As mulheres vão poder usar biquíni na praia de novo, ao invés de burca, né? É assim que muda, acaba com uma ditadura comunista. Olha só, eu no meu palpite aqui, não vai demorar para eles criarem uma discórdia entre o Tarcísio e o presidente. Mas é porque o Tarcísio não é bobo, né? Eu já estou percebendo Não, que o ele está Tarcísio é sabendo muito o jogo. leal, viu? O Tarcísio é um cara muito coerente, ele tem as falhas dele, mas ele é muito leal Porque mesmo. esse povo do mercado financeiro não deixa o Tarcísio quieto. É todo dia esses filha da puta falando em Tarcísio, querendo dar ordem. É onde eles podem garipar. Eles estão achando que é dali que eles vão tirar ouro. Não vão. A Campanholo é a que falou que tem que ser o Eduardo, tem que ser vice do Pinícolas Iscariotes. Esse é o nível desses desgraçados aí. Eu tento convencer que o presidente Bolsonaro é a única salvação do país. Não acredito. Ele não acredita. Isso daí é que nem aquele negócio do sapo que cozinha aos poucos. Eles são tão burros, se acostumaram tanto a serem roubados, serem feitos de idiota, que eles não conseguem enxergar que existe uma pessoa boa no mundo. É que nem cachorro que apanha a vida inteira. Aí quando você vai estender a mão, ele te morde. Ele não consegue acreditar que alguém pode ser bom. É exatamente o caso do brasileiro, esse. Doutor, não passou ainda pela sua cabeça que a ditadura comunista está acelerando o processo e vai caçar toda a direita e vai sobrar só lixo do Tarcísio, só sabe fazer obras e não combate o comunista? Mas você acha que não passou pela minha cabeça, João? Tá me estranhando? Você é meu aluno há quanto tempo? Você acha que agora você vai me ensinar isso? Você acha que a gente não sabe disso? E você não está assistindo minhas aulas? Você não sabe que eu estou falando da intervenção americana? Você acha que eles vão permitir que os bandidos continuem fazendo o que estão fazendo? Você precisa continuar estudando, viu? Essas coisas eu já falei tudo, já expliquei isso 1 milhão de vezes. Vocês estão achando, isso aí que você falou é que nem aquele pessoalzinho que fica falando das urnas eletrônicas. Ah, não adianta votar, não sei o que, vai nessa. Você não sabe nada da vida. Deixa eu ler isso aqui, peraí. Do Frazão, uma pergunta: quais as consequências para o Brasil se vier as sanções dos americanos? O povo pode passar dificuldades. Gratidão pelas aulas, Sidney. Sidney, não, se fosse para haver sanção para prejudicar o povo, quebrar a economia, o Trump já teria feito, porque a gente merece, e merece muito, o Brasil. Ele só não está fazendo isso porque ele sabe que ele vai quebrar o país, que ele precisa deixar um país para o Bolsonaro governar. Então essas sanções não vão acontecer. Não sei se felizmente ou infelizmente, eu acho que o povo deveria pagar o preço, né? Mas felizmente não vai acontecer. As sanções vão ser para cima dos bandidos, que nem ao contrário do que o companheiro disse ali, parece que está me ensinando, nós já falamos um milhão de vezes. As sanções vão ser no sentido de impedir que os bandidos façam o que eles querem fazer. Perseguir toda a direita, o cara não botou o sanfoneiro na cadeia e daí 10 minutos tirou. É isso, está mudando e as pessoas não estão vendo. As pessoas estão achando ainda que é a mesma política que eles viram a vida inteira. Não é, pessoal. Não é. Pela primeira vez na história, na vida de vocês, vocês vão ver bandido recuando. É isso que eu estou explicando, mas não dá para ser mais claro do que eu sou. Tá bom? Então não vai acontecer, Sidney. Não vai, viu, Sidney? Fica tranquilo que nesse aspecto não vai ter problema. Doutor, eu acompanho aqui porque é muito boas aulas com o senhor, mas para mim já era. Isso aqui só se resolve explodindo e tudo começando zero. Ah, João, isso é conversa de boteco, né? Para com isso. Ah, para com isso. E como é que você acha como é que faz para explodir tudo e começar do zero? Do jeito que eu estou explicando, meu querido. Elegendo o presidente Bolsonaro, acabando com a ditadura comunista. Não existe outra maneira. A única maneira de acontecer é uma intervenção americana, fazendo exatamente o que você está falando.
Vocês parecem que não falam Lé com Cré. Ô, João, tiveram vários que falaram isso em 2022, quando a gente perdeu a eleição. Eu já escutei isso a vida inteira e isso. Não resolve. A gente vai resolver fazendo... Isso aqui que você está falando, você não parece um cara que me segue toda aula. Infelizmente, só parece que só tem solução com uma revolução. Eu já não tenho paciência. Revolução, João, você está ficando louco? Você já me ouviu falar 1 milhão de vezes. Que revolução, meu querido, que ninguém tem arma nessa merda. Como é que vai fazer revolução sem arma? Vocês parecem retardados falando isso, João. Que revolução, cara. Quantas vezes você já me ouviu explicar que o povo não tem poder em ditadura comunista? Por que não acontece revolução na Coreia do Norte, ô João? Ah, pelo amor de Deus, cara. Você que me acompanha o tempo todo, que nem se acompanha, fala uma merda dessa. Você já viu ter revolução na Rússia, na China, na Coreia do Norte? Que merda é essa, cara? Que revolução! Puta merda! Como que vocês falam bobagem? A revolução, não existe revolução em ditadura comunista, querido. O que vai acontecer é o presidente Bolsonaro, uma intervenção americana do jeito que está acontecendo no Irã. Aí você acaba com a ditadura comunista, reseta e começa do zero, que é o que você quer. É possível vocês me ouvirem tanto tempo e falar umas bobagens assim. Ah, não dá, hein, João? Pelo amor de Deus, hein? Pisou na bola, hein? Obrigado. Intervenção americana, Ana. Pelo amor de Deus, como é difícil de entender o negócio, que é exatamente o que ele quer. Reseta, começa do zero. A intervenção americana é assim que funciona. Mas para isso precisa ter um presidente lá. Tem que ter o Bolsonaro lá. Como é que o Trump vai governar o Brasil aqui, mandar nessa porcaria, se não tiver alguém lá? Como é que eles vão governar o Irã, se não tem um presidente do Irã, um chá qualquer que eles vão colocar lá? Eles vão ter que colocar lá um aliado para aí a política funcionar do jeito que a gente quer. Ah, meu Deus do céu! Jesus Cristo, aí não dá. Vou fazer me perguntaram se a intervenção é tão boa porque não interferiu na Venezuela. Ah, eles adoram falar essa bobagem, né? Analfabeto de YouTube adora falar isso, né? Interferiu na Venezuela. E se houve, porque a ditadura permanece, não soube responder. Obrigado, Vânia. Eu vejo que eles falam isso o tempo todo. Toda vez que a gente fala disso, está explicando isso, é petezada, né? Não vai acontecer intervenção nenhuma, não, você conversa. E se a intervenção americana acontecer, por que não resolveu na Venezuela? Primeiro, porque não aconteceu na Venezuela. É isso que eu estou tentando explicar aqui há anos. Já era para ter acabado o jogo no Brasil. Acabado, com a derrota, entre aspas, do presidente Bolsonaro. E por um milagre o Trump venceu e tem essa afinidade com o Bolsonaro. Então nós temos aqui um golden goal, nós temos aqui uma prorrogação. Um milagre, nós temos uma segunda chance. E aí o presidente Bolsonaro precisa da manifestação, precisa voltar, precisa de apoio e precisa voltar. Se ele voltar, existe esperança. Essa intervenção vai acontecer e o país vai resetar e nós vamos começar do zero, que é o que o cidadão estava querendo ali, e as coisas mudam, a ditadura comunista acaba. Quando que não acontece mais a ditadura comunista? Como não aconteceu na Venezuela? Porque aí não pode mais acontecer. Porque os Estados Unidos têm uma lei votada durante a Guerra do Vietnã, foi votada, que os Estados Unidos não podem mais interferir militarmente em país nenhum do mundo. E nem politicamente, abertamente, assim, não pode. Então, depois que um país está conquistado pela Rússia, por comunistas, ele passa a ser o aliado, o braço comunista que a Venezuela é nas Américas, aí, e como Cuba aí não há mais o que ser feito. Aí os americanos não têm mais condição de interferir. Porque qualquer interferência externa na Venezuela ou em Cuba vai haver uma reação da Rússia. O Brasil não é esse caso ainda, que os analfabetos, Vânia, não conseguem entender. O Brasil ainda não é esse caso. O Brasil não é um protetorado da Rússia como a Venezuela, como Cuba é, entendeu? Então, os americanos, por exemplo, têm influência ainda lá como é que chama lá? Que é a independência, lá em Taiwan. Ali, os americanos ainda conseguem interferir. E vocês podem ver que a China quer tomar conta, tudo, mas não faz isso drasticamente, definitivamente. Porque se fizer, vai ter uma reação americana. Porque aquilo ali já era do Ocidente, dos ingleses, né, dos americanos ali e tal. Depois que está conquistado ou por um lado ou por outro, aí ninguém mexe mais.
É esse o ponto. Então, por isso que não acontece na Venezuela, não acontece igual não acontece em Cuba. Então, é esse o ponto que nós estamos falando. Se o presidente não voltar agora, aí o Brasil correria, ainda não seria o caso, mas o Brasil correria o caso de virar, aí sim, um protetorado russo aqui, um quintal da Rússia. Aí não tem mais o que fazer. Os americanos não podem mais se meter aqui, como eles não se metem na Ucrânia. Que a Ucrânia é o quê? É um pedacinho da Rússia. Os americanos não vão se meter lá. Então é isso que o Trump está fazendo com o Bolsonaro e com essa intervenção. Ele está fazendo com que o Brasil não fique definitivamente, não seja um pedaço da Rússia na América Latina. É isso que o Trump vai fazer. Por isso ele vai fazer a intervenção e acabar definitivamente com o poder, né, com as garras da Rússia que estão fincadas aqui no nosso território por meio da China e da própria Rússia. É isso que o Trump vai fazer. Não sei se eu fui claro. E não pode ser declarado, né, doutor Frazão? Por isso que a gente precisa da condição que o senhor nos ensina aqui, que precisa do presidente Bolsonaro tendo o apoio nosso, né? É o que o senhor ensina a gente. Como não pode ser declarado no Irã? Eles estão usando quem? Israel para fazer o que eles têm que fazer. Eles não querem arma nuclear e vão apoiar Israel da forma que for preciso, mas os americanos não podem começar um ataque ao Irã para ajudar Israel. Porque se eles começarem, a Rússia entra no negócio. A Rússia não pode proteger o Irã, porque se ela fizer isso, os Estados Unidos entram. Então o Brasil não pode chegar nesse ponto. Para todos os efeitos aí, teoricamente, o Brasil ainda é uma nação meio que não tem dono ainda, vamos dizer assim. Então aqui a interferência vai acontecer dessa forma velada, politicamente, ameaçando, comprando, chantageando, vagabundo, e é assim que vai acontecer. E vai botando os bandidos no lugarzinho dele, alguns bandidos ficam, outros saem de fininho, porque os americanos não podem mostrar para o mundo que estão interferindo claramente aqui no país. Tá bom? Então essa é a explicação. Se o Bolsonaro não volta e o Trump não tem essa pessoa aqui, vai dificultar a vida do Trump e essa intervenção americana, o Brasil pode cair definitivamente nas mãos dos comunistas. Aí acabou. Aí não tem solução mesmo. Aí vira igual a Venezuela, né, doutor Frazão? Aí exatamente, não interessa quem vai estar no poder nos Estados Unidos, que não vai pôr a mão aqui. O Brasil é estrategicamente muito importante. Um país desse tamanho tem tudo para manter uma guerra por 1 milhão de anos. Então, os americanos não vão abrir mão disso. É esse o ponto. O que a Cristina Gargamel falou aí, que o extraterrestre está falando aqui, o Elias? Eu postei um vídeo dela, ela estava criticando, falando que o presidente Bolsonaro, junto com o Silas Malafaia, dizendo que o presidente Bolsonaro e o Silas Malafaia sequestraram as manifestações, que hoje ninguém pode... Eu vi a Gargamel falar isso, aquela desgraçada, demoníaca. Eu vi ela falar, sequestraram a desgraçada do demônio maldito. Por que ela não convoca uma manifestação, cara? Por que ela não se candidata a presidente? Eu não vou falar dessa desgraçada, dessa mulher aqui. Doutor Frazão, pode-se considerar que a intervenção no Pinochet, no Chile, foi semelhante? Foi a mesma coisa, Flávio. Não foi só do Pinochet, do Stroessner na Argentina, Paraguai. Em vários países da América Latina, elas ocorreram porque elas foram coordenadas pelos Estados Unidos para barrar a expansão soviética naquele momento. E é exatamente essa intervenção que nós estamos falando que vai acontecer agora. Do jeito que ela aconteceu em 64, usando os militares, ela vai ocorrer agora de uma outra forma. Os Estados Unidos vão interferir de uma outra forma. Eles não vão acionar as Forças Armadas para fazer nada disso. Mas eles controlam os militares brasileiros. Então, eles aqui pulam miudinho. Eles vão chegar e falar com cada vagabundo desse, eles vão começar a articular para que essa ditadura comunista seja derrubada. É exatamente isso, Flávio. Doutor, então, até agora, por que até agora as sanções não estão fazendo o STF e Moraes recuar? Porque não funciona desse jeito. A gente tem que agora assistir e esperar, e as coisas vão acontecer conforme dá para acontecer. Ele não vai mudar, ele não vai recuar. Já expliquei isso aqui, João, 1 milhão de vezes. Exatamente, e é o que o doutor Frazão fala também. Do dia para a noite de fazer isso, não vai acontecer. Não exatamente, é assim se for brusco, João Teixeira, fica óbvio para o mundo, né, que meteram a mão. Então tem que ser de uma maneira
a narrativa colhe. Exatamente, ele disse que não vai anular o processo do golpe contra Bolsonaro, porque será usado como arma contra a direita daqui para frente. Sim, isso não quer dizer nada. Ele vai, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra. É o seguinte, João, já me ouviu falar muitas vezes aqui. Você está muito preocupado com o que o bandido está fazendo. Pensando, falando, deixando de falar. Eu sugiro que vocês façam o que eu ensino aqui há muitos anos. Esquece o que bandido fala e faz. E foque no que a gente está fazendo. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Você está preocupado com o que o bandido está fazendo. Eles não vão deixar de fazer o que eles fazem. Mas eles vão começar a pensar duas vezes e as coisas vão mudar. Pode escrever o que eu estou falando. E é assim também, viu? Se não mudar, acabou. Não vai sobrar um de nós vivo. Então pronto, é bom que aí pode dar chilique mesmo, né, doutor Frazão? Aí pode dar chilique mesmo, aí desanima todo mundo. Rodando, gritando, eu odeio. Aí pode, porque aí não vai ter mais o que fazer. Então é bom rezar para que eu esteja certo de novo. O que me preocupa, doutor Frazão, é que esse comentário dele aí agora há pouco, né, acaba minando aqueles que estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. Esse é o meu medo desses que falam, o Brasil não tem jeito, isso aqui não tem mais jeito, vamos explodir bomba, só resetando. Isso é o que quer dizer, vai minar o que o doutor Frazão está nos ensinando. A gente falou na outra aula, o pessoal que tem terra lá, escritura há 100 anos, está perdendo as propriedades, porque eles vão tomar tudo. Aliás, um amigo hoje, o Wagner, que é um produtor rural, pequeno produtor rural de Minas, falou, fala isso aí, professor, eu vou falar o que ele me pediu. E é verdade. Eu já falei que o povo do agro é meio idiota mesmo, né? Ele me falou aqui, os produtores grandes estão comprando tudo os pequenininhos. E eles estão felizes da vida, que eles estão se dando bem. Estão acabando com os pequenos, comprando todas as terras. E aí o amigo Wagner, que é um pequeno produtor, falou para os caras, vocês não estão entendendo que é muito mais fácil tomar a terra de um grande latifundiário, que é o que o comunista mais odeia e é o alvo do comunista, do que tomar de um monte de pequeno produtor. É muito mais fácil desapropriar uma grande área do que o sítiozinho de cada um. Então, esse pessoal do agro, é bom se informar, se politizar, sair com bandeira defendendo o presidente Bolsonaro, porque vão pagar caro. Porque se eu estiver errado, a interferência americana não acontecer, o presidente Bolsonaro não voltar, o primeiro alvo é o produtor rural. Vocês estão fodidos. Pois é, aí um outro aqui, chegou um outro. Qual é, meu irmãozinho? Porque o Bolsonaro não avisou o pessoal para ir para casa, ele não queria assinar a imagem dele do suposto golpe, é isso mesmo? Ele avisou, seu quadrúpede. Você que acho que estava em outra... Qual a solução? O que você tinha que fazer no lugar do Bolsonaro? Como é que agrada? Quem batia no Bolsonaro, que ele tinha que ter metido o pé na porta, né? Quem metia o pau no Bolsonaro porque ele fazia uma piada, porque ele não falou como que essa pessoa gostaria que ele falasse. Como é que agrada todos os gostos? Responde. Exatamente. E eles ficam falando esse negócio, porque que o Bolsonaro não avisou para sair do quartel? Ele avisou, ele fez uma live explicando, acabou, eu estou indo embora para os Estados Unidos, acabou, não há mais o que ser feito, nós fizemos tudo o que podia, acabou. Ele só não falou as palavras, desmontem suas barracas e vão para casa, do mesmo jeito que ele não falou, monte as barracas e vão para os quartéis. Ele não falou para ir e ele não tem que falar para sair. Se ele falar, ele vai associar a imagem dele àquilo lá. E aquilo não é responsabilidade dele, aquilo foi orgânico, foi responsabilidade do povo, era o povo que tinha, mas ele deixou claro. Quando perdeu, ele fez a live lá quase chorando, depois o Mourão fez aquela transmissão traindo todo mundo, quer dizer, acabou. O povo continuou lá porque o povo é burro. Porque o povo não estava querendo uma intervenção, aquele pessoal. Eles estavam com a esperança de que as Forças Armadas assumissem o poder e derrubassem o Lula, mesmo com o Lula no poder. Eles estavam querendo golpe militar. É muito diferente de uma intervenção. Cheio de traíra, fez muito apoiado. Você quer ver uma outra conversa dos galácticos? É aquela conversinha, né? Porque o Bolsonaro pôs militar demais do governo. Sabe quem? E aí você pergunta, mas qual é a solução?
não é para pôr os militares, né, que ele tinha esperança que viessem para o nosso lado, né? Não, sabe qual é a solução, né? É botar Figueiredo, Nicolas, falando dos planos, é botar o Grimaldo, Silvio, dar os livros do MEC para eles, os milhões do MEC, para a turminha dos galácticos, dos olavistas. Então, eles não queriam que desse cargo para militar, porque queriam eles o dinheiro, eles queriam mamar nas tetas do governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro não deu teta para ninguém. Foi isso. É daí que vem o ódio desses galácticos, de Sabugosa, de Van Ratto. O Van Ratto que teve a ousadia de pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, defendendo a droga da morte. Esses são os caras que se dizem de direita. Então é isso aí, Guilherme. Bando de vagabundos sem vergonha. Deus que me perdoe. Igual a deputada lá mais votada do Brasil, né? Que puxou o tapete no presidente Bolsonaro já logo no... Eu vi a Joyce falando ontem que foi ela que inventou essa história do golpe. Você viu isso aí? Ela fazendo uma entrevistinha lá com a galinha lá, uma biscate, tomando café, ela pegou e falou que ela começou a ouvir essas conversas, esses rumores, aí ela foi no Toffoli e falou para o Toffoli, olha, eles vão dar um golpe. Quer dizer, e aí ele ficou assustado, admirado, botou música alta para nenhuma escuta, né, na casa dele, para ninguém ouvir a conversa, ninguém gravar. E aí ela, enfim, ela que despertou toda essa, deu início a tudo isso. Caramba, eu gosto do Frazão, mas falar do Figueiredo, lixo Figueiredo, é sacanagem. Claramente hoje, se temos alguma chance de derrubar o Xandão, é por causa do salafrário do Figueiredo, é por causa desse cara, é isso mesmo. Eduardo abre a porta, cabeça pensante, é o Meu Deus. Pensante. Capaz! Quando a gente pensa que o povo não consegue ser burro... Mas até eu conseguiria responder o Wesley agora. Pode responder, porque não dá para responder esse tipo de... Vou falar a verdade para você. Você tem que escolher um lado, meu querido. O filho da puta do lixo Figueiredo é um bandido, um inimigo do presidente Bolsonaro. Esse cara difama o presidente Bolsonaro o tempo todo. Então vocês têm que escolher um lado, tá bom? Eu não gosto de me alterar assim, mas você tem que escolher um lado. Ou você é Bolsonaro, ou você é aliado de bandido, que nem o lixo Figueiredo. Porque não é só burrice de acreditar nas mentiras que ele inventa. São dois lados diferentes. O vagabundo salafrário, o inimigo do presidente Bolsonaro. Ah, puta que pariu. Fala aí, Danilo. Agora eu vou falar, Wesley, então quer dizer que no seu entendimento aqui, o problema do Brasil é o Xandão. Né? Derrubar o Xandão resolveu todos os problemas do Brasil. Não tem mais nada para falar. Não. Esse é o nível. É isso que um palhaço daquele convence. Quantas vezes, Wesley, você já ouviu aquele bandido dizer que ele luta, ele não tá nem aí? Você não viu meus vídeos mostrando o que ele falou? Que ele não tá nem aí se é o Bolsonaro ou o Lula no poder? Que ele luta por liberdade de expressão? Quantas vezes você já me ouviu explicar o que esse bandido fala tá errado? Que ninguém luta por liberdade de expressão numa ditadura comunista. Só débil mental faz isso. O que ele fala é mentira. É tudo mentira. Ou você acaba com a ditadura comunista ou ninguém vai ter liberdade. Exatamente. É isso aí mesmo. Tem inveja do presidente Bolsonaro, porque o avô era um frouxo, era um covarde que entregou o país nas mãos dos comunistas. E ele tem inveja mesmo, porque o avô jamais teve o amor do povo como o presidente Bolsonaro tem. Um invejoso de merda. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não vai dar nada para ele, cargo nenhum, e nunca deu, porque o Bolsonaro sabe que ele não vale nada. Ele fica na esperança de que o Eduardo vai dar o carguinho para ele. E aí ele tá falando essa semana que o Eduardo é que tem que ser presidente, porque o Bolsonaro é um bosta. Porque ele é tão burro a ponto de achar que ele é amigo do Eduardo, mesmo metendo o pau no pai dele. Quer dizer, e nem prestígio dão para ele, né, doutor Frazão? Nem prestígio dão. Nem prestígio. Quer dizer, o Eduardo finge que é amigo dele para ter um jornalista perseguido do lado, porque é o interesse para ajudar o presidente, né? E aí ele acredita de fato que o Eduardo é amigo dele e vai ficar contra o pai e vai dar cargo para ele. Quer dizer, ele não é só um moleque arrogante, mau caráter, ele é burro mesmo. Ele é muito burro. Mas o cara, chegar ao ponto do cara falar que ele não liga se é o Bolsonaro ou o Lula, que tanto faz para ele,
isso não ser o bastante para um cara desse, se isso não é o bastante, não mostra o caráter de quem é o filho da puta, então o que mais que o cara tem que falar?